Boa noite a todos. Então vamos, antes de iniciar a palestra, vamos fazer a nossa prece. Hoje então nós vamos ouvir o nosso irmão Pedro Ivo, aqui do nosso GEAC, trabalhador do GEAC, que vai nos falar, vai fazer algumas reflexões sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então convido a todos à prece. Nos elevemos então a Deus Pai, aos bons amigos de luz que estejam conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos fazendo, nos convidando a aprendermos um pouco mais, a nos entregarmos um pouco mais, a permitirmos que a espiritualidade maior possa nos abraçar, nos envolver a todos, que possamos nós, nestes momentos de reflexão, aceitar e receber todas as vibrações de paz e luz do Mestre Jesus, e que assim seja. Muito boa noite, uma alegria muito grande, agradecer a UME Alvorada por esta oportunidade, agradecer ao Pai Maior, ao Cristo Jesus, Maria de Nazaré e aos bons amigos espirituais. Agradecemos com muita alegria a permissão de estarmos neste momento em seus lares. Permitam-vos chamar irmãos e irmãs, rogando a permissão aos mentores espirituais para citar fatos sobre o apóstolo da caridade, o servo humílimo, o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nascido no agreste cearense, em 29 de agosto de 1831, desencarnou em 11 de abril de 1900. Pai de família, médico e escritor. Ainda no século XIX, escreveu um livro com o título A Loucura sobre um Novo Prisma. Uma obra básica. O primeiro tratado de terapia espírita, patologia das obsessões. Ele se encontra disponível em PDF. Hoje, Dr. Bezerra de Menezes, totalizando 120 anos de trabalho ininterruptos no plano espiritual, atendendo os enfermos, atendendo através de suas palavras, conforto, de carinho, os abnegados de consolo e dores da alma. Quem nunca pediu a Dr. Bezerra de Menezes por um ente querido, por um amigo? Dr. Bezerra de Menezes e suas histórias. Narra-nos Divaldo Pereira Franco algumas que citaremos agora. Era final de tarde, chovia muito, e ao descer as escadarias da antiga sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, Dr. Bezerra de Menezes é abordado por um homem que o aguardava e lhe pede ajuda. Este homem, com febre, molhado, trêmulo, maltrapilho, desiludido com a vida, atravessando por momentos de dificuldades financeiras, havia sido demitido há algum tempo de seu trabalho e com o pior dos problemas da humanidade, a fome. A esposa e o filho estavam em casa, com febre,
e com muita fome, pois há dias já não se alimentavam. Com um olhar humilde, ele pede ao Dr. Bezerra de Menezes um trocado para comprar alimentos. Dr. Bezerra de Menezes, de imediato, busca em seus bolsos alguma moeda, algum dinheiro, mas não o encontra. Dr. Bezerra de Menezes tira seu paletó e pede ao amigo que ali estava que vestisse para sanar o frio daquele momento. E lhe diz: não tenho dinheiro algum, mas posso lhe dar um abraço. E assim Dr. Bezerra de Menezes o fez. E disse a este homem que ali estava pedindo: lhe dou tudo o que tenho neste momento, o meu abraço. E quando chegar em casa, faça o mesmo com sua esposa e com seu filho. Passado quase um mês, no mesmo local e quase na mesma hora, o homem aguardava o Dr. Bezerra de Menezes descer as escadas e, quando o avista, pergunta: o senhor lembra de mim? Dr. Bezerra de Menezes responde: vagamente, meu amigo. O homem, que já estava trajando melhor, barba feita e com o semblante irradiando alegria, narrou o acontecido de tempos atrás e veio devolver o casaco limpo e passado. E assim continua sua narrativa, dizendo: doutor, que tesouro o senhor me deu em seu abraço. A minha febre naquele momento passou. Fui para a minha casa e lá chegando contei à minha esposa que havia acontecido. Lhe transmiti o seu abraço e a febre foi cedendo. Abraçamos nosso filhinho e cantamos a Jesus, mesmo sem entender e ainda com fome. Naquele interim de alegria, bate-lhe à porta um amigo que naquele momento veio oferecer-lhe um emprego. Muito emocionado, com a voz embargada, o homem diz: ah, doutor, não foi o senhor que me abraçou, dando tudo o que tinha. Foi Jesus Cristo. Eu venho lhe agradecer todas as dádivas que foi desencadeada com seu abraço. Dr. Bezerra de Menezes responde: ah, meu filho, quem me dera transmitir as energias de Jesus. Trazendo para os nossos dias atuais esta narrativa, vos pergunto: tens noção de quanto nossas ações podem influenciar outras pessoas? O quando e quanto faz a diferença 1 quilo de alimento alcançado a quem pede? Hoje não podemos abraçar, mas podemos, através das mídias, do bom uso da internet, usar para mandar um bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntar como tem passado, como está. Fazer isso com o coração aberto. Dizer a alguém o quanto ama, sem ter medo ou receio. Numa mensagem, escrever para alguém: Jesus te ama e jamais irá te desamparar. Ou quem nunca recebeu depois dizendo que aquela mensagem que você enviou despretensiosamente
ela mudou os rumos daquele dia, daquela pessoa. Muitas vezes a gente muda a amplitude daquela pessoa que recebe. Façamos mais, busquemos ouvir, ler e aprender o que é edificante. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o plano espiritual trabalhe e também possa fazer a parte dele. Há muitos trabalhadores espirituais atendendo, amparando, consolando os que lá estão e os que estão chegando neste momento. Dr. Bezerra de Menezes, conforme nos narra Divaldo, tem aproximadamente 10.000 colaboradores que estão trabalhando, atendendo os necessitados, muitos em decorrência do que está acontecendo agora, que está assolando a humanidade. No plano espiritual, muito acontece. Era noite do ano de 1950, 11 de abril. O mundo espiritual estava em festa. Numa região próxima à Terra, haveria uma celebração muito especial. Aproximadamente 5.000 convidados para participar desse ágape sugêneres. Eram espíritos reencarnados e venerandos, convidados do plano transcendental. No anfiteatro, semelhante ao dos gregos do passado, dos dias gloriosos de Atenas, uma comissão de recepção estava à porta. De repente, uma voz superior aumentada por um alto-falante anunciou a chegada do apóstolo, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Todos os olhares se dirigiam para a entrada do edifício, na sua formação espiritual. Em uma verdadeira corte, acompanhava o espírito de Adolfo Menezes de Cavalcante, que, trajando uma roupa de tonalidade pérola, adentrava para receber as homenagens que lhe eram prestadas pela nacionalidade brasileira transcendente, pelos 50 anos de devotamento espiritual das terras abençoadas do Cruzeiro do Sul. Esta festividade foi programada antecipadamente, numa parte de destaque, a mesa presidencial, para onde foi conduzido o convidado. Ali se encontravam venerandos apóstolos do Espiritismo do Brasil e do mundo. Reunião dirigida pelo espírito Anjo Ismael, com um coral de aproximadamente 200 vozes. Entoava hinos soberanos de aleluia, aleluia e gratidão. O espírito de Leon Denis chegou à tribuna e falou em nome dos espíritas de todo o mundo. Falava sobre a abnegação do médico dos pobres, que naquele momento completava 50 anos de desencarnado, 50 anos de ininterruptos trabalhos à comunidade brasileira. Ele levantou-se muito humildemente, Dr. Bezerra de Menezes, e declarou não merecer aquelas homenagens. Transferia-as para a Mãe Santíssima da humanidade, por ser ela a Rainha dos Anjos, numa evocação da tradição cristã. Neste momento, ouviram-se vozes especiais que pareciam vir de longe, um vento brando, cantando em sinfonia. Destacava-se uma jovem de aproximadamente 16 anos, que flutuava no espaço e desceu logo mais por uma escadaria revestida em um tom azul. Apresentou-se com um imenso pergaminho na mão. Tratava-se da mensageira espiritual
da Maria Santíssima. Celina, vez que outra, essa entidade especial comunicava-se na Federação Espírita Brasileira no século XIX. Entre outras, estavam escritas no pergaminho essas palavras: a rosa mística de Nazaré, Mãe Santíssima do Galileu Nazareno, manda dizer-te que cumpristes tua tarefa nas terras brasileiras e que agora, 50 anos depois de teus trabalhos ininterruptos, faz jus escolheres dentro do sistema solar a região em que desejas habitar. Dr. Bezerra de Menezes, comovido, disse em tonalidade humilde: Celina, minha filha, informe a rainha dos anjos que este servo humílimo, que tanto a ama, reconhece não ter o menor mérito para um destaque desta natureza. Se me fosse possível pedir algo, se tivesse sendo a mim o direito de algo suplicar, eu rogaria à Mãe de Jesus que me concedesse a honra de continuar no silêncio da noite brasileira, confortando as almas que se perderam na escuridão da ignorância e mais. Enquanto houver algum espírito chorando nas terras do Cruzeiro do Sul, abençoadas pela estrela de Magalhães, eu preferiria continuar o trabalho de servidor humílimo, homenageando-a, o seu filho inolvidável. Então, a emoção, que já era grande, parecia explodir como flores de luz que tombavam sob um imenso auditório. E neste silêncio apareceu gigantesca e nobre mão tecida em fluidos luminosos e escreveu: Bezerra de Menezes, eu te autorizo a continuar nas terras do Brasil. Maria. Citar fatos do Dr. Bezerra de Menezes tem muitas coisas. Existe uma história muito grande, tanto aqui no plano terrestre, quanto os trabalhos no plano espiritual. Divaldo Franco, algumas vezes, recebe Dr. Bezerra de Menezes em determinadas palestras. Eu já tive essa oportunidade numa conferência no Paraná, de estar presente quando Dr. Bezerra de Menezes chega através de Divaldo Franco. O ambiente, ele entra numa harmonia, numa vibração tão grande que é indescritível. Somente quem viveu esta feita é que pode sentir o que ali acontece. Num ambiente onde aproximadamente 5.000, 6.000 pessoas estão, e Dr. Bezerra de Menezes chega através de Divaldo Franco. Se cair um alfinete no chão, é ouvido. Porque a magnitude daquele momento, todos fecham seus olhos e querem ouvir e sentir as palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Já se encaminhando para nós finalizarmos esse trabalho de hoje, vou citar algumas falas desse nosso querido
Bezerra de Menezes. Ele diz, através de Divaldo Franco: jamais tivemos a tanta necessidade deste pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza vibra e vive os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque Ele não nos deixou órfãos. Estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade de alguma forma impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado e também tão combatido, e isso nos merece reflexões. Exultemos e não temamos a morte. Não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê que nos chegou agora, provocando pânico e dor. Vós que conheceis Jesus, mantendes o respeito às leis, buscando as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocado numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima sobre tudo. Alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos para falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, o amor dinâmico, o amor que doa, que se preocupa em receber, o amor que não se preocupa em receber algo em troca, nem mesmo um sorriso. Não penseis que vos encontreis a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados se façam com muita facilidade. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer os vossos pensamentos. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai. Pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco num doce intercâmbio. Ide e amai. Em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos
do servidor humílimo e paternal Bezerra de Menezes. Assim ele sempre encerra as suas falas. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar com vocês, refletindo, conversando e citando alguns exemplos sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Eu gostaria que, assim que possível, vocês lessem sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que lessem para ter leituras edificantes. Eu desejo ardentemente que estas palavras possam ter tocado o seu coração e que você possam percorrer os seus caminhos iluminados pelo Cristo Jesus, por Dr. Bezerra de Menezes, e que eu também possa percorrer o meu. Muito obrigado. Uma boa noite. Então, nós agradecemos as palavras do Pedro. Dr. Bezerra de Menezes sempre nos emociona muito e nos traz exemplos muito amplos e amorosos de imensa caridade a ser seguido. Vamos fazer a nossa prece então, irmãos, de encerramento. Mais uma vez, Senhor, nos ligamos a Ti, te agradecendo pela essa oportunidade, agradecendo por essa vida, agradecendo por todas as oportunidades que acontecem na nossa vida, ainda que nós não saibamos, ainda que nós não compreendamos, que saibamos que temos mais motivos para agradecer do que lamentar. Que essa nossa prece, Senhor Jesus, envolva a todos os irmãos, tantos irmãos que ainda acometidos por tanto sofrimento. Te pedimos, Senhor, por todos os irmãos que têm passado necessidade, a fome, o frio, a falta do Evangelho. A tantos os irmãos que têm desencarnado por esta doença da pandemia, mas por tantas outras, pelas famílias dizimadas, pela desesperança. Ampara-nos, Senhor, e nos renova a esperança, a fé, que possamos nos permitir sempre sermos intuídos em Tua luz, e que assim seja.